Dados coletados em 2017 por Atenagro, Secretaria de Comércio Exterior e IBGE revelam que o Brasil possui 164,96 milhões de hectares de pasto, com taxa de ocupação de 1,34 cabeças por hectare, lotação de 0,94 unidade animal por hectare. O peso médio de carcaça foi de 247,66 o quilo e o rendimento médio ficou entre 52% e 55%. Essas informações mostram a clara participação da pecuária no PIB do agronegócio brasileiro, onde o PIB pecuária total atingiu 31%, enquanto o PIB agricultura total fechou com 69%. Por outro lado, a pecuária de corte tem um longo caminho a percorrer para aumentar os índices de produtividade. E uma maneira mais eficaz e sustentável de fazer isso é manejar a pastagem do mesmo modo que o agricultor trata a lavoura de soja, milho, algodão, etc. Já é um fato que existem pecuaristas que otimizam todos os recursos disponíveis na propriedade e alcançam altas produtividades animais por hectare. Agora, nas culturas agrícolas, as diferenças entre as produtividades média, mínima e máxima são pequenas. Por exemplo, na cultura da soja, a produtividade média na região dos Cerrados está próxima a 60 sacas por hectare, a mínima por volta de 40 sacas por hectare e a máxima por volta de 90 sacas por hectare. É uma diferença que oscila entre 32% e 50%. Um questionamento feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, à época da construção da primeira tabela de política de preços mínimos do frete, foi respondido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres nesta semana e acabou confirmando que o frete de retorno não é obrigatório para a carga a granel. De acordo com a NTT, a Biov pediu esclarecimentos sobre a última linha do anexo 1 da resolução número 5.820 da agência aplicado em casos de carga de grãos, nos casos em que não existe carga de retorno. Para incluir o custo de volta, deve-se considerar a faixa do percurso em dobro. No documento encaminhado pelo governo à entidade, foi dito que para esse tipo de transporte não cabe contratação de veículo vazio. Portanto, só é considerado o eixo carregado. Esta já é uma prática não institucionalizada de mercado. Em casos cujo caminhão é muito específico e não pode carregar nada que não seja da sua função, como é o caso do combustível, o frete de retorno é cobrado como consta na resolução e deve estar especificado no contrato. Do contrário, o contratante deverá pagar somente pelo frete de ida e não tem responsabilidade pela volta. Não há nada na lei que o obrigue. A guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer mais uma mudança na lógica comercial da soja no mundo. Algumas consultorias já apostam que, além da Argentina, o Brasil também poderá importar a oleaginosa dos americanos, já que ambos os países ampliaram suas vendas para os chineses este ano e precisariam do grão para atender o mercado interno. Vale ressaltar que o Brasil nunca importou mais do que 580 mil toneladas de soja por ano, muito menos dos Estados Unidos, que não embarca nem 1.000 toneladas para os brasileiros. Depois de os Estados Unidos confirmarem uma segunda rodada de taxas sobre produtos chineses e os asiáticos responderem que não iriam tentar um novo acordo, Brasil, maior produtor mundial de soja, e Argentina, terceiro maior, viraram a saída para abastecer os chineses. Essa busca mais intensa tem elevado os prêmios nos portos brasileiros e, consequentemente, o valor do produto. Com isso, as consultorias brasileiras começaram a estimar que a Argentina e Brasil poderiam importar soja dos Estados Unidos. Os argentinos também enfrentam a baixa oferta por conta de uma quebra na safra anterior. Segundo as Safras e Mercado, os hermanos podem adquirir até 2 milhões de toneladas e o Brasil algo em torno de 1 milhão de toneladas. E depois do intervalo, vamos ver que o valor bruto da produção agropecuária sofre retração. Vamos falar também o que é ser gerente em uma organização e qual o seu papel. Nós voltamos em 1 minuto.